Alô, você ligado aqui no YouTube da Band News FM Rio. Eu sou Rafael Alves, comigo temos Bia e Lucas para falar sobre muito futebol carioca aqui no Band News FC. É isso mesmo, temos um novo líder, temos artilheiros no campeonato, tivemos muitos jogos conturbados, jogões e jogos um pouco ruins, né, Lucas? O jogo do Flamengo não foi tão bom assim, mas antes de falar de futebol, não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar nossos vídeos, ativar também o sininho e não se esqueça que futebol é na tela da Band aqui no Cariocão e na Band News FM Rio. Roda a vinheta. E temos um novo líder, Fluminense disparou na frente de todo mundo e assumiu a liderança. O que vocês acham do Fluminense, ainda sem o time totalmente principal, mas cada vez mais novas estreias, se reforçando? O que vocês estão achando do Fluminense nesse começo de temporada? O Fluminense agora que acumula 10 pontos, né? Temos o artilheiro Lelê, que tem 3 gols no campeonato. O Fluminense que veio da partida contra o Audax com uma vitória magra, um jogo bom, mas não tão quente quanto o jogo contra o Nova Iguaçu. Né? Foi jogão. Foi super jogo, 3 gols. Destaque para o menino Isaac da base, que tá voando. Nós destacamos na última rodada isso, que ele estava muito bem e continua se mostrando como um bom valor. As oportunidades estão surgindo, né, pro Isaac, assim como também pro Lelê, que veio do Volta Redonda no último campeonato, agora ele tem marcado bastante gols, é um dos artilheiros do campeonato carioca. O Fluminense que fez um ótimo jogo, né? Junto ali com a sua base, bateu de frente com o Nova Iguaçu, que era um time que estava vindo muito forte no Cariocão. Nova Iguaçu que deu trabalho pro Flamengo, né? Exatamente, deu um trabalho pro Flamengo também. Muita gente fala que o Fluminense contrata muitos jogadores de acima de 30 anos, que brincam falando que o Fluminense está montando um asilo, mas não mostrou isso na temporada passada. Até porque o Renato Augusto entrou no último jogo Jogando muito bem. Jogou muito mas bem. acho que é justamente nisso que o Fluminense ganha. O Isaac aparecendo, os reforços mais experientes, essa mescla com o Fernando Diniz tem dado muito certo. Sim, ele tem conseguido trabalhar muito bem com esses jogadores. Por conta da idade, agora vendo o Douglas Costa, que também tem uma idade de 30, né? E o Renato Augusto, na última partida, me chamou muita atenção como ele conseguiu fazer muitos lançamentos pro gol e que a garotada da base estava bem posicionada e atacando bastante o Nova Iguaçu. Né? O Vitor Eudes também, que é o destaque agora do campeonato, o goleiro. É pouco, porque o Fábio não dá oportunidade, mas nesse momento ele tem conseguido se destacar também. Sim, ele tá fazendo bons jogos, ele tem feito boas defesas difíceis, e no último jogo contra o Nova Iguaçu, ele se mostrou, mesmo que o Fluminense não tenha sofrido muito, né? Deu muito o Fluminense jogou muito bem, atacou muito bem. Ele também teve uma participação bem legal. Ele teve algumas jogadas ali que ele defendeu bem, algumas jogadas difíceis que ele conseguiu defender. Eu acho que tem tudo aí para encaminhar numa Taça Guanabara, o Fluminense. E mesmo sem o Cano, o Fluminense continua fazendo L, porque o Lelê segue fazendo gol. Exatamente. 4 jogos, 3 gols já do Lelê. O que vocês estão achando desse posicionamento novo para ele, novas oportunidades, ele mostrando seu valor? Ele tá mostrando, é um jogador muito bom, né? Ele tá conseguindo se destacar nos primeiros jogos. E eu acredito que agora, com o retorno do time principal, né, que já voltou a se apresentar no CT e que está treinando para voltar a jogar, acho que ele tem vaga. Acredito que ele também traga um pouco de velocidade. E uma opção também, quando o Cano sair no segundo tempo, ele pode mostrar que dá conta até brigar ali pela titularidade também, né? A gente não sabe se o Cano vai continuar tendo a temporada que ele teve extraordinária nesse ano. O cara é um jogador muito acima. Eu já acho um pouco demais, porque o Cano não dá espaço. Acho que futebol é futebol. Fominha daquele fominha do bem, que sempre quer estar lá. Chuta, a bola entra, assim que funciona, cara. Mas eu acho que o Lelê fazendo um bom campeonato, o Isaac também vindo se destacando. O John Kennedy era um cara que sempre entrava e era um dos principais jogadores do Fluminense. Ele não começava o jogo na maioria das vezes. Ele sempre entrava e ele é um destaque, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um posicionamento do Diniz. Ele gosta dessa versatilidade, ele gosta de segurar o jogo no momento certo, de fazer a mexida, que nem ele fazia quando desce o André para terceiro zagueiro, faz aquele esquema de abrir um pouco a zaga para tentar ocupar mais o campo adversário. Isso é um ponto diferente do time do Fluminense, entendeu? Eu acho que o Lelê, sim, ele tem opções ainda, ele pode entrar, não entrou tanto na última temporada, mas agora ele vem se destacando bastante e é um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Junto com o Jefinho, né? Jefinho, os dois têm 3 gols no campeonato até agora. Exatamente. E o Fluminense que no próximo jogo enfrenta o Bangu, aquele que tivemos uma arbitragem meio polêmica. Jogo que depois polêmico desse com o VAR. jogo,
Inclusive depois desse jogo, agora os próximos jogos dos 4 clubes grandes do Rio vão ter VAR. A partir da sexta A rodada, partir essa da- nova isso, mudança. Exatamente. A Ferg acabou anunciando justamente pela reclamação que o Vasco fez contra a arbitragem do jogo Vasco e Bangu, que foi um jogaço. Foi um jogaço, mas foi muito marcado pela arbitragem e depois, com as notícias que saíram depois, com a lesão né? do Paulinho. Infelizmente, a lesão do Paulinho. Infelizmente, E exatamente. é um problema antigo do Brasil. A gente sempre fala muito de arbitragem aqui no Brasil e que não vê evolução, a gente fala de profissionalismo, de tudo, e a gente não tem visto essa evolução. E problemas antigos que geram muitos problemas para os clubes, porque a partida começou, o Vasco bem na partida, e com 4 minutos já tem a expulsão do Jair. Que foi Polêmico. uma Assim, expulsão precoce, né? Foi uma expulsão precoce. E Eu entendo, minimamente foi um carrinho. discutível também. Discutível. Foi um carrinho ali por trás e tal, no calor do momento. Não acredito que seja para vermelho direto. Eu até acho que porque ele podia atinge ter a bola. dado. Também teve um momento que ele também. atingiu Eu a acho que bola. ele poderia ter dado um cartão amarelo, até porque, poxa, só tinha 4 minutos Exatamente. de jogo. E ainda tinha muita coisa a acontecer. Isso que também não influenciou, a expulsão dele não influenciou no jogão que o Vasco fez. Sim. Ele se mostrou muito pro jogo, atacou bastante, que com menos um jogador, mesmo assim, o Bangu sofreu bastante pressão do Vasco. O Vasco foi muito bem na partida. Principalmente com o Payet, que já tinha ido bem contra o Madureira. Golaço do Paí, cara. Foi Muito. muito. Não, a jogada foi espetacular. O primeiro gol do Vasco surge numa jogada dele, e o segundo gol já é um absurdo Pô, dele. aquele corte que ele dá, o cara fica caído no Exatamente. chão, ele Sim. chuta Sendo a que ele bola. já tinha ido bem contra o Madureira. O jogo do Vasco e Madureira foi 2-0. E o Vasco não foi tão bem no primeiro tempo, ali com as partidas de Rossi e Serginho que não estavam tão bem. Mas no segundo tempo entra Paulinho e Payet, que mudam completamente o jogo. O Vasco vai bem, ganha de 2-0. A presença do Paí é muito importante no time do Vasco, justamente por essa constância. Quando ele entra colocando um ritmo, uma qualidade diferente, técnica a dele é muito transição superior. rápida, Sim, o time e não vai ele também chegar teve longe. muita identificação com o clube. Isso Então, eu aí. acho que isso influencia bastante. E ele tem pra mostrado ele. muita vontade Sim, também. ele emagreceu bastante, ele perdeu peso e que isso acaba dando um pouco mais de velocidade pra ele. E na jogada do gol do Vasco, que ele fez, ele se mostrou bem ágil. Então, eu acho que foi um benefício pra ele mesmo. E, assim, no final, né, o jogo acabou 2-2 por um pênalti que, na minha opinião, foi um pouco achado. Também minimamente discutível e Sim, talvez exatamente. equivocado. Equivocado, até porque estava no final do jogo. Exatamente. O jogador do Bangu acabou se jogando, Uhum. né? Então ali é um pouco discutível, realmente. Eu não sei se com a presença do VAR o pênalti seria anulado. Mas a primeira expulsão, com certeza Com certeza. teria. Não tem como. Ele traria atinge na rumo. bola logo no começo do jogo e acaba sendo expulso por um erro da arbitragem. Não, isso esfriou o jogo, né? O primeiro tempo Sim. foi, assim, não foi o primeiro tempo tão pegado, até porque o Vasco tinha um a menos. O segundo tempo já foi um jogo mais ativo. Léo Jardim né? fez mais defesas, Sim. entendeu? O Bangu também conseguiu criar algumas oportunidades. O jogo foi 2-2, né? E o Bangu também que teve um jogador Expulso no final então também isso da também deu uma equilibrada na partida. Que Mas ficou... foi mais lá pro final quando tava 2-1 Sim, já. mas acabou, tipo, o Não, final... tava 1-1, perdão. Tava 1-1. E aí eu acho que pela igualdade ali de jogadores, de ter 9 na linha, também foi um destaque pro Payet conseguir um novo gol, né? Ali praticamente o Vasco tinha ganhado a partida. E aí foi aquele pênalti que os torcedores vascaínos com Mas certeza... eu acho que mais do que o resultado, o Vasco lamenta muito a perda do Paulinho durante Sim. praticamente a temporada inteira. Não é de hoje a 10 substituível. meses. Hoje a gente não tem no elenco do Vasco alguém tem. que possa substituir todas as funções que ele fazia ali no meio-campo. Então isso é muito importante também, uma perda muito grande pro Vasco. Ainda dá tempo de ir no mercado, de buscar alguém. Só que assim, uma perda precoce, né? Uma coisa que é muito comentada é que o Campeonato Carioca tem essa fama, né? De jogadores que às vezes se lesionam no Campeonato Carioca e não jogam a temporada inteira. Então, muita gente fala, esse campeonato que a gente começa jogando agora no Cariocão e aí perde um atleta pro ano inteiro no campeonato de tanta relevância E e tal. justamente o Paulinho, que estava muito bem. Tava Como eu indo falei, muito que ele bem. entrou no segundo tempo contra o Madureira, entrou bem. No jogo contra o Bangu já estava bem também. E eu acho que já tem uma identificação muito grande com a torcida desde a temporada passada. Sim, ele tava indo muito bem. E já que a gente falou, né, de Vasco e tal, vamos puxar que o próximo jogo é contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que deu trabalho pro Flamengo. E o Flamengo que não se mostrou muito bem nesses novos... Tanto no time principal quanto no quanto no time que amistoso, está aqui no não se Campeonato mostrou Carioca muito nesse bem. momento. Nos jogos da terceira e da quarta rodada. Então vamos puxar pro Lucas, que aí tá especialista em jogos do Flamengo. Lucas, Pois é, qual pois é. a sua opinião sobre
o elenco do Flamengo? Eu achei que, assim, o jogo do Campeonato Carioca é um jogo do elenco sub-20 com alguns jogadores. O Pablo, o Thiago Maia ali jogando no time principal ali, no caso, né? Achei que foi um jogo bem abaixo do Flamengo, o jogo do Campeonato Carioca. Deixou muito a desejar, principalmente por ser um jogo fora do Rio. E tem esse fator da torcida lotar o estádio, dos torcedores irem ao estádio, o time deixar um pouco a desejar no quesito futebol jogado. E principalmente falando agora do torneio de pré-temporada, o torneio nos Estados Unidos, o Flamengo jogou contra o Orlando City, lotou o estádio nos Estados Unidos. Sim, assim, tava bem é um cheio, ponto né? principal da torcida do Flamengo, tá sempre lotando os estádios do Brasil afora. E eu achei que deixou a desejar também, mesmo com o time principal jogando, mesmo com o De La Cruz ainda um pouco perdido. Eu vi uma boa jogada ali pela direita com o Varela, que saiu o primeiro gol e o único gol do Flamengo na partida contra o Orlando City, mas eu vi um primeiro tempo mais de domínio do time americano. O Lodeiro, que inclusive jogou no Botafogo, joga no Orlando City. Sim, Foi jogou bem. Fez uma boa passagem pelo Botafogo, deixou sua marca, fez seus gols. Aquele time do Botafogo, de um tempo atrás também, era muito competitivo. E aquilo, eu achei que ainda faltou um pouco dessa velocidade que o Flamengo tem de transição rápida. Achei que o Tite testou alguns jogadores em momentos certos, outros não. Fez uma troca que eu não entendi muito bem do Varela jogando pela esquerda. Mas, assim, é o início de temporada, ainda tem muita coisa para vir no Flamengo, principalmente. E, assim, eu gostei do faro de gol do Pedro, que o Pedro teve poucas oportunidades e conseguiu pelo menos deixar o Conseguiu jogo. fazer o dele, né? Isso eu achei que foi importante. O que vocês acharam do jogo? Eu achei, vindo pro jogo do Campeonato Carioca, né, no último jogo, eu achei que a base foi muito fominha, assim, chulamente mesmo Talvez falando. seja querendo mostrar serviço, mas acaba se perdendo um pouco. Pode ser vai por um isso pouco também, além mas eu achei um jogo muito ruim, assim, de assistir, não né? teve, De parar, não te prende. Exatamente, não tinham boas jogadas. Quando era uma jogada assim que poderia ter um final mais feliz para a torcida do Flamengo, vinha um jogador que tentava fazer sozinho, mesmo ele podendo cruzar. Então eu acredito que o Tite, agora retornando, tenha que mesclar, né, garotos da base com o elenco principal do Flamengo, que é bem forte. E que tem, foi vice, né, no último Campeonato Carioca, perdeu pro Fluminense. Mas eu acho que tem chances de chegar, mesmo estando em 8º lugar, que também é uma coisa a se preocupar. Mas tem um jogo a menos contra o Volta Redonda, que não aconteceu e vai acontecer no próximo dia 10. Então tem como recuperar. Exatamente, tem como chegar ali por cima. Dá pra chegar ainda, dá pra se classificar. Mas aquilo também, né? O Flamengo até agora jogou com 99% da base. Agora vai começar a chegar o elenco principal, vai começar os jogos e tal, aí já é uma disparidade um pouco maior também. E a gente tem os times de menor expressão jogando contra o Flamengo, já tentando buscar um resultado que não seja negativo, porque eles sabem que os times que forem enfrentar o time titular, de qualquer time grande, tem essa desvantagem. Então eu acho que com a chegada dá pra fazer esse balanceamento e o Flamengo voltar a vencer de novo no Campeonato Carioca e buscar o topo da tabela. Eu acredito que vai dar para o Flamengo chegar ali. Eu acredito que a gente ainda vai falar muito, né, do campeonato, mas os 4 que vão se classificar, eu acho que fica entre Dos Vasco, 4 grandes mesmo. Botafogo, A gente tem um Fluminense destaque e pro Boa Flamengo. Vista, que tá Sim, ali que tá figurando em ali em lugar, cima. exatamente. Mesma pontuação do Botafogo e à Sim. frente do Vasco. E teve uma partida boa, a última partida do Boa Vista, foi muito boa. É um clube com menor expressão, né? Mas que sempre tem mostrado e dá trabalho pros grandes clubes aqui do Rio. Exatamente. A gente falou bastante, né, no último episódio sobre o Boa Vista, aquele jogo contra o Vasco, né? Que foi muito bom lá em Saquarema. Mas eu acredito que realmente, no decorrer do campeonato, vai se concretizar os 4 clubes grandes no topo da tabela. Já que a gente está falando de 4 clubes grandes, né, a gente vai puxar para o Botafogo, que teve a última partida contra o Sampaio Corrreia, que infelizmente na volta Foi uma notícia triste, né, que a gente teve. Uma notícia triste no futebol, né? O volante Alexandre teve uma lesão, sofreu um acidente na realidade, voltando para casa depois da partida contra o Botafogo, que aconteceu no Newton Santos. Ele foi com a comissão até Saquarema, né? E de lá ele pegou o próprio carro e foi para casa em Araruama, que foi quando ele sofreu um acidente. Ele teve uma lesão na coluna cervical. Ainda não saiu novos boletins médicos, então a gente não sabe, mas já é um fato que ele está fora da temporada. E é uma perda grande para o Sampaio Corrreia, porque ele vinha se mostrando muito bem nas partidas. Ele vinha jogando bem. O Botafogo, que nesse jogo acabou ganhando de 2-0. Temos o destaque para o Jefinho e também tivemos estreia. Savarino e John. Exatamente.
ainda é muito cedo pra falar. O John não teve tanto trabalho assim, porque o Sampaio Corrêa não chegou a incomodar tanto. Sim. Mas o Savarino entrou bem, mostrou que pode ser útil e formar um bom trio de ataque com o Jefinho, o Tiquinho Soares e o próprio Savarino, formando um bom trio de ataque, com o Júnior Santos podendo entrar no segundo tempo. Então o Botafogo de ataque acho que tá se resolvendo. E Luiz Henrique, vem ou não vem? A novela, né, do uma Luiz Henrique. polêmica. Essa novela Não que ainda acaba. não foi anunciado, né, pelo Botafogo. O Botafogo que a gente comentou no último episódio fez aquela gafe ali, que vinha um jogador, não veio, e excluíram a publicação. E agora acaba que não se sabe, né, a vinda do Luiz Henrique se realmente vai se concretizar. Tem uma polêmica se ele vem, depois volta pro Lyon, porque normalmente ele tá na Europa, tá no Sim. Betis. Ele E quer ele continuar não- na Europa. Ele É, quer eu também continuar na acredito Europa. que ele Só que ele quer uma segurança do Botafogo, do grupo do John Textor, de que ele vá pro Lyon, porque também é do John Textor. Sim. E ele Eu quer- acho que também a compra dele é voltada pra ele realmente voltar pra Europa. Mas ele quer uma garantia, né? Sim, Ele quer O essa claro. Botafogo garantia. não tá dando essa garantia de qual tempo que ele vai ficar aqui no Brasil. Sim, são Aí 6 vocês acham que meses. vale a pena 6 meses de Luiz Henrique no Brasil só? Eu Eu acho acho- que acrescenta, né? Eu É. acho importante. Mas é aquilo, você investe num jogador para ele jogar. No caso, são menos de 6 meses, né? Porque até sim. junho é menos de 6 meses. Para ele vir para cá, treinar, começar com o time principal, E jogar, quando- se destacar. E quando aí, tiver quando o campeonato entrosado- estiver Exatamente. embalado, Quando- ele vai E embora. logo o Botafogo que em menos de um mês vai pra sua primeira partida da Libertadores. E o Botafogo tá pronto pra isso. Eu Sim, já tenho minhas exatamente. dúvidas também. E assim, por exemplo, você traz um jogador agora e ele vai muito bem no Campeonato Carioca. E aí ele joga, nem sei se ele pode ser inscrito nas primeiras partidas da Libertadores, mas vamos supor que ele foi inscrito nas primeiras partidas da Libertadores, ele joga bem a Libertadores. E aí ele tá engatinhando, assim, a engrenagem tá girando, e aí, pum, vai pra Europa, e aí até E ele se... A gente sabe do potencial do Luiz Henrique. Sim, e que joga ele muito. seria E tá titular jogando do bem. Fluminense. Sim. Ele seria titular do Fluminense. Do Botafogo. E aí, quando ele tivesse titular, time pronto, aí ele sai pra ir pro Lyon. E talvez um time todo esquematizado pra ele jogar. Sim. Pra ele ter chances. E aí, pum, dá um apagão, ele vai pro Lyon. Aí também pra ele é ruim. É ruim pro Botafogo, mas também é ruim pra ele como atleta. Porque, poxa, ele tá aqui num ritmo totalmente diferente, clima diferente, Campo jogos, diferente. campos diferentes. O estilo de jogo é totalmente diferente. Muita coisa Exatamente. influencia pro trabalho do Luiz Henrique também nessa temporada, né? E é aquilo que a gente tem que pensar também, né? O John Textor ele vai pensar sempre em dinheiro. A SAF empresário. comprou o Botafogo, ele é dono também do Lyon. Ele tem esse trabalho, ele vai querer lapidar o jogador, obviamente, para ir para fora, até porque ele Como já aconteceu Visa com o pagar Jefinho e acabou Exatamente. voltando. Agora foi o Adriel, o Lucas Perry. visa pagar um valor também muito alto pelo Luiz Henrique. 20 milhões de 20 euros, eu milhões de achei. euros é um dinheiro alto. um valor Muito acima. dinheiro, né? Eu acho que ele é uma promessa, eu acho que ele é um ótimo jogador, ele pode realmente ser pago, bombar no Brasil e indo pro Lyon também depois de bombar, explodir. Só que ainda é um valor muito alto para um jogador da Mas idade vocês dele, não acham com a também passagem que ele tem. que é pra passar uma mensagem pro mercado? Com Que certeza, existe mostrar potencial? claro, presença, claro. Porque o Outros times, né? Flamengo não aceitou pagar 18 milhões como o Bet tinha pedido. E agora o Botafogo aceitou pagar 20. Eu acho que isso também é pra passar a mensagem pro mercado que tá ali, eu tô presente, eu tô competindo também. Eu acho que pode ser essa mensagem que o John Textor quis passar. Eu também acho. Assim, na minha opinião, o que o posicionamento do Luiz Henrique é o seguinte: ele tem medo de ficar aqui e, no caso, não voltar. Então, Sim. ele quer essa aprovação, ele quer que o John Textor, ou no caso, a gestão do Lyon, quando vai fazer a compra, que diga corretamente que está escrito, entendeu? Ele quer essa declaração mostrando que ele vai pro Lyon. O medo dele é ficar aqui uma temporada, 2 temporadas e acabar não indo E é pro um Lyon. grande sonho, né? Todos os jogadores aqui do Brasil têm um grande sonho de ir pra Europa. E ele já conquistou isso, ele tá lá no Betis. E, putz, vir pro Brasil e aí depois não voltar, como ficaria também o emocional desse jogador? Uhum. Porque tudo isso influencia, a gente sabe que o jogador tá ali, ele tá jogando, tá indo bem, mas Ele se ganhou você mais tem... tempo, ele ganhou mais Sim, minutos, ele mas se você tinha também atuado tem... mais tempo nas partidas. E se você tem alguma influência externa, que seria um possível problema contratual de que ele não vai para a Europa mais, isso também influencia no emocional do jogador. E que isso é É um baque, né? É um baque. Ele pode acabar não indo tão bem. E aí, poxa, um dinheirão para um cara não jogar tão bem. Uhum. E tudo também por conta de um contrato mal feito, talvez, ou mal esclarecido,
tudo isso também tem que se levar em consideração. Agora a gente precisa aguardar cena nos próximos capítulos dessa novela que vem se arrastando. Exatamente. Se arrastou pelo Fluminense, Pois é. pelo Foi pro Flamengo, Flamengo. E agora acho que pelo Botafogo. Botafogo. Falta só ele terminar no Vasco. Aí passa pelos 4 grandes. É verdade. Não, verdade. o Botafogo, né, vamos lembrar que enfrenta a Portuguesa. Como a gente falou de Gramado, o gramado da Portuguesa Tá foi muito bem elogiado, né? Foi falado aí nas redes sociais. A gente teve algumas reclamações também dos próprios jogadores, mas também da comissão técnica de reclamar do gramado, das condições do gramado. E, Lucas, Pode falar. próximo jogo, Botafogo Portuguesa. Vou pegar aqui na minha colinha. Temos Flamengo e Sampaio Correia, Nova Iguaçu e Vasco. Nova Iguaçu e Vasco. E Fluminense E Bangu. e Bangu. Fluminense e Né? Bangu. Fluminense, eu acho que leva esse jogo. O Bangu deu um trabalho pro Vasco em alguns momentos, mas acho que se mostrou um time muito limitado. E o Fluminense está numa crescente boa, acho que o Fluminense leva essa partida. O que você acha, Lucas? Concordo também. O Bangu é penúltimo colocado ainda do Campeonato Carioca. Eu gostei da primeira rodada que o Audax fez com o Flamengo, mas que é o último colocado no caso. Mas eu também acho que o Fluminense vence com uma certa tranquilidade o Bangu. Assim, eu acho que vai ser um resultado talvez até elástico, porque o Bangu é um Vasco e time Nova muito Igua- exposto. E Vasco e Nova Iguaçu. Eu Como é acho que dá fica? Vasco. Eu acho O que dá Vasco Vasco, tem mas se vai ser um mostrado. jogo Mas bem vai ser um equilibrado. jogo bem equilibrado. O Nova Iguaçu tem dado trabalho e Sim. chegou a ser líder em algum momento do Campeonato Sim. Carioca. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, talvez um empate ou o Vasco. Não, eu aposto na vitória do Vasco. Eu acho que o Vasco vem jogando muito bem. Vem jogando e bem, vai- a defesa tá bem, né, no Sim, momento. o Léo Jardim também tá fazendo defesas Fez várias espetaculares. defesas no jogo contra o Bangu. Várias. Contra o defesas. Bangu deu um franguinho ali, mas tem crédito com a torcida, acho que... Acontece, eu acho que É, tá dentro do campo. tá ali, tá proposto propício. a passar Proposto por errado. isso. Mas acredito que vai dar. O Flamengo eu já não aposto tanto. Eu acho que eu aposto no empate. Eu acho que eu vou porque- apostar no Flamengo, porque o time de Sampaio Corrêa também é bem limitado em algumas coisas. Eu acho que o Flamengo precisa vencer. Já teve dois empates seguidos, já é uma coisa que já chama atenção, principalmente da diretoria e da torcida. E a torcida do Flamengo fica muito em cima no quesito do Campeonato Carioca. Independente de ser um campeonato, não é um brasileiro, não é Libertadores, mas o time do Flamengo ele vai jogar para vencer também. Porque o Flamengo precisa vencer. O Flamengo não tá na fase de classificação, o Flamengo ainda não tá ali na parte de cima do Campeonato Carioca. E salários altos, jogadores, torcida em cima, o Flamengo precisa se mostrar para que veio e para que vai começar essa temporada. Botafogo E pra fechar, Portuguesa. Botafogo e Portuguesa, né? Eu aposto numa vitória do Botafogo. Acho que o Botafogo pode, assim... Teve só um tropeço até agora. Teve um Uma tropeço, derrota, mas também... exatamente, perdeu a liderança, mas eu acho que tá bem propício. Assim, acho que ele vai correr ali junto com o Vasco também para tentar de novo, né, retornar à liderança. O Flamengo, que como o Lucas falou, tem que voltar, né, tá em 8º, tem que correr um pouquinho contra o tempo. Mas eu acredito em vitória do Botafogo. E vocês? Eu acho que dá Botafogo também nesse jogo. Acho O que da Botafogo tá bem. E talvez o Jefinho, Jefinho. alcance mais uma vez a ponta aí da Que também é artilheiro, né? artilheiro. Junto com o junto com o Lelê. Ele é Lelê. muito veloz. O Jefinho tem uma velocidade assim extraordinária, velocidade de drible. No último jogo ele deu um drible ali na ponta da área, que ele vai pra cima dar uma caneta, quase que ele faz um golaço ainda. O Jefinho realmente é esse cara diferente que o Botafogo precisa pra conseguir alcançar aí a ponta da tabela e quem sabe, né, o título da Guanabara. E você que assistiu até aqui, deixe seu comentário, deixe seus palpites pra essa rodada também. E eu sou o Rafael Alves e a gente fica por aqui com mais um Band News Futebol Clube. É isso, até Fechou. semana que vem. Valeu, tchau. tchau.